São 7 horas e 29 minutos. Quero dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Folha FM. Chegando agora, vamos conversar com o professor de Ciências Políticas, sociólogo, como ele falou aqui, a base de tudo, né? Hamilton Garcia. E dou mais uma vez bom dia a Luísio Abreu Barbosa. E vamos começar o papo. São 7h30 agora, 7h30. Hamilton, bom dia. Eu ia começar falando aqui, você como servidor público, o que você achou de ser chamado de parasita na analogia para o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, mas como ele entrou na onda do governo Bolsonaro de falar uma besteira a cada semana, ele agora disse ontem disse outra. Não que é bom o dólar tá alto. Essa foi ótima. Que empregada doméstica não viaja à Disney. Me parece que fez uma confusão entre liberalismo e comunismo, porque quem determina para onde o cidadão vai e deixa de ir é regime comunista, não é regime liberal, né? Mas enfim, eu ia começar pensando numa besteira, só que a capacidade do nosso ministro de produzir besteiras é tão grande que atropelou a pauta e acresceu a pauta. Como é que você viu essas duas declarações infelizes? E como servidor público, sobretudo na primeira. Sim. Bom dia, Marco, bom dia, Luísio, bom dia, ouvintes. Bom, eu não me senti ofendido pela fala dele sobre o funcionalismo público. Primeiro porque os professores universitários até constituem uma elite, né, do funcionalismo público, mas não é a elite dominante. Eu tenho a impressão que o comentário dele, eu interpreto assim, foi muito mais diante do poder de certas corporações do funcionalismo público que ocupam cargos estratégicos e postos do que a gente chamaria alta burocracia de Estado. E a fala dele, o que eu retiro dela, é verdadeira. Você tem ali uma alta burocracia, né, insensível à situação real do país, né, não é só as contas públicas, é uma insensibilidade geral, é quase como se fosse uma casta, né? E eu não me reconheço nessa casta, apesar de elite de ser parte dessa elite, é uma elite dominada, né? O professorado, a ciência e tecnologia. Essa alta burocracia é, sobretudo, um eco e uma herança do velho bacharelismo, da República Velha, né? Que esses são os cargos dominantes, são os quadros dominantes da alta burocracia do Estado. É o pessoal da área do direito, da área do direito. Você pega os concursos públicos, os grandes salários, o grande poderio é dessa área do direito, né? Nem a sociologia, nem a economia do Paulo Guedes tem esse poder dentro da burocracia do Estado. Então, quanto a isso, eu acho que nós temos que... A gente está no país onde você tem um grave problema de moradia e juiz ganha auxílio moradia mesmo tendo o imóvel próprio no local onde trabalha, né? Então, esse é o país que a gente tem. Então, acho que é uma crítica pertinente à alta burocracia de Estado, a sua insensibilidade, seu egoísmo diante das dificuldades que passa o país, não só pela conjuntura, mas também pelos problemas históricos da desigualdade, né? E essas corporações não abrem mão dos seus privilégios. Eu acho isso eticamente reprovável. E isso acho que é maior do que as butades da autoridade de plantão, né? Uhum. Agora, em relação a outra butade ali, o fato é que o populismo cambial é um negócio fantástico, né? A gente viveu isso aí desde no plano real, a questão da desvalorização do dólar. Foi uma questão que quase com Gustavo Franco ali quase leva o real para baixo, né? Primeiramente, a ideia foi ancorar a inflação do dólar, mas depois isso virou, eles descobriram o seguinte: câmbio flutuante. Esse negócio dá uma sensação de riqueza danada, né? Então, você põe, se R$1 valesse $4, a gente tinha resolvido todos os problemas da desigualdade do país, né? Só que isso não se sustenta porque não tem riqueza para consumir nesse nível no Brasil, né? Então, essa armadilha do dólar durou muito tempo e o governo do PT entrou nessa, porque
isso não tem ideologia, né? Quando você descobre um negócio, um mecanismo que faz com que as pessoas se sintam empoderadas economicamente, é difícil você fugir disso numa democracia, não é? Uhum. Você vê que nem os argentinos conseguiram escapar dessa armadilha, nem os americanos. Os americanos, na crise, o que foi a crise de 2008 dos americanos? Uma perda de renda relativa em função da desindustrialização, e eles compensaram isso com crédito farto, né? Um sistema de crédito. Compra de imóvel. Principalmente na compra de imóvel, como disse a Luiz. Era uma pirâmide aquilo. Porque tinha uma coisa interessante, por exemplo, chegou um ponto que pessoas que ganhavam muito, porque vou dar um exemplo, salários próximos de quem trabalhava em Wall Street, ou diretamente, ou nas empresas. Eles tinham salários de $300 mil por ano, que é um grande salário nos Estados Unidos, a pessoa vive muito bem, mas tinha um bônus de 800 a 900 mil. Então ele ganhava 1 milhão e tanto por ano. Tinha ROI/PE. Exatamente, está definido. De repente as empresas não, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o salário dos caras para 450 e não mais bônus. Aí o cara tinha uma casa que valia 4 milhões ao redor de Nova York, no estado de Connecticut, por exemplo, na cidade chamada, por exemplo, Greenwich, que é linda cidade. O cara tinha uma casa de 800 mil, tinha dado uma casa de 8 milhões, tinha dado 500 mil de entrada e estava pagando aquele mortgage de 30 anos. Só que a casa não valia mais 8 milhões, valia 4. Aí ele podia, o que ele fazia? Ele comprava uma outra por 3.500, melhor do que a dele, se mudava e entregava para o banco. O que o banco vai fazer com a casa de 8 milhões que não vale 8 milhões? Mas isso é um caso. Não, isso para não falar, eu me lembro do caso de um brasileiro lá que comprou uma casa nessa situação aí, e daqui a pouco ele descobriu que o negócio valia a pena, daqui a pouco ele tinha 50, e tudo era um factoide, porque quando caiu o valor, não tinha como rodar aquilo, não tinha como girar. Né? Quer dizer, então, não foi na mesma proporção a nossa alavancagem, certo? Mas a gente viveu isso também, uma compensação da falta de dinamismo da economia brasileira, com um dólar que era, enfim, fictício, né? E que deu um poder uma sensação de riqueza desde o plano real, que atravessou até onde pôde, quer dizer, até ali, meados do governo Dilma. Quando esse negócio se tornou insustentável, aí você teve que cair na real. Porque a economia tem esse aspecto, né? Tem uma hora que você cai na real. É o caso de Campos agora, né? Exatamente. E isso é muito mais poderoso do que qualquer argumento lógico, né? Você vê que há quantos anos a gente não discute o problema dos royalties, né? Mas quando cai a ficha... A frase que é um recurso finito sempre foi falada, só que é tipo você falar... Ninguém sentia que era. Né? Então imagina assim... Você fala que o fogo é quente enquanto ele não está te queimando, né? É para criança, você fica falando, não põe o dedinho aí não, que você vai se machucar, não adianta. Quando te queima, você... Depois que ela toma o choque, ela não põe mais o dedinho. Então esse acho que é o problema. No Brasil a gente navegou nessas compensações, né? E eu acho que a questão do Paulo Guedes, ele trouxe... Então, tirando assim, né, as butades, as falas mal colocadas, o importante é a gente aprender essa lição de que sem trabalho, sem estudo, né, sem o empenho, sem eficiência pública e privada, a colaboração dos indivíduos e também dos dirigentes, você não tem como melhorar a renda, enriquecer e progredir na vida. Né? Você vê que a China, que fez o dever de casa... Coreia do Sul, o próprio, enfim, todo mundo que cresceu na vida... Irlanda, Finlândia... Singapura, todo mundo que cresceu na vida não foi através de artifícios, né? Foi através... De trabalho de coisa dura, de coisa assim de custo alto, né? E esse país é educação, todos eles educação. Educação é um negócio muito duro, é muito duro, né? Estudar, para o jovem, né? Eu falo para os meus alunos, vocês estão aqui, podiam estar namorando, podiam estar em festa... Tá? Vocês estão aqui, têm que ler esses textos todos. É um negócio. Agora, no futuro, esse sacrifício para vocês vai significar Eu vou colocar uma perguntinha para você rápida. Você acha que o povo educado, ele escolhe melhor? Um povo preparado, ele vai escolher melhor. Você acha que interessa aos políticos ter um povo bem educado, bem formado, bem preparado?
Não, os políticos que se valem da ignorância não interessa. Agora, isso é um grupo, né? Um grupo muito grande. Agora, existe outro grupo, que aspira uma sociedade desenvolvida, né? Para quem aspira uma sociedade desenvolvida, é claro que é só olhar para o resto do mundo e você vai ver que os exemplos são fartos, no sentido de que sempre há espaço para divergência, o pluralismo, as várias correntes, sempre o político pode se adaptar. Então, portanto, esses políticos não têm medo do progresso nem da educação, né? Agora tem aí, né, a gente se viciou em práticas muito ruins, né, e os políticos se sentem inseguros com as mudanças. Mas, de fato, eu acho que o maior problema nesse aspecto do desenvolvimento e da educação não são os políticos. Eu acho que é a sociedade também em geral, são as elites, né, e a sociedade em geral, porque em cima tem essa insegurança, e embaixo tem os vícios das pessoas que não estão a fim de fazer sacrifícios. Elas querem tudo a R$1. Agora, só para lembrar aqui, que eu não lembrei no começo, e esqueci de lembrar meu amigo Marco, foi quanto o Fla-Flu mesmo? Foi um jogaço, foi 3-2 Flamengo. 3-2, né? Foi um jogão, O Flamengo abriu com 2-0, o Fluminense empatou. 3-0. O Flamengo foi 3-0, o Fluminense empatou. Empatou não, o Fluminense fez... Chegou a dar 3-2 e teve 2 gols anulados, bem anulados, porque estava de fato impedimento. Eu ouvi o comentário, eu não assisti o jogo, mas eu ouvi um comentário, vi momentos, inclusive vi a entrevista do Jorge Jesus dizendo que o time do Fluminense melhorou tem bem futuro. Melhorou bem no ano passado. Melhorou bem e que é uma garotada. É um negócio, você pega a base, bom, no assunto não é futebol, mas você pega uma base... Só porque o Forel mandou perguntar a você aqui quanto é que foi o Fla-Flu. Pois é, eu fiquei sabendo hoje de manhã e vi alguns... Eu vi os gols ontem. Eu soube que estava 3-2, eu esperei acabar para ver os gols. Você vê há quanto tempo que o Brasil já sabe que é a base que faz o futebol e há quanto tempo a gente vem rateando nesse negócio de investir na base. Mas se bem que isso muda também, porque o Flamengo tinha um lema, craque a gente faz em casa. O Fluminense, a partir de Xerém, adotou esse lema, e hoje o Flamengo mudou o lema. Craque o Fluminense faz, o Flamengo compra. Porque Gerson e Pedro vieram do Fluminense. Aliás, saiu ontem de campo o Gerson, dando tapa em garrafa d'água, saiu chateado ontem. Deu um tapaço na frente de Jesus, um tapaço na garrafa d'água. Não vai, deve ter tomado uma bronca. O Jesus não vai engolir isso. Mas a verdade é que todo time titular do Flamengo, mudando um pouco de assunto, desculpa, Milton, vai ter que se acostumar. Eles agora tem banco, eles não tinham banco. Uma grande equipe se faz com elenco. Quando se tem elenco, se tem uma competição. E eu me lembro que o Tele Santana, que foi um grande técnico, dizia isso. Uma equipe que se preza não tem 11 jogadores, ela tem 22. E você tem que jogar com todos. Todos. Principalmente uma competição. Nós estamos no Carioca, que é uma pré-temporada. Virou uma pré-temporada de uns anos para cá. Mas o Campeonato Brasileiro, ninguém aguenta sem elenco. Nem time nenhum aguenta sem elenco. Não é verdade, Luiz? Acho que futebol, competição longa é elenco, né? Agora deixa eu voltar para a pauta aqui com a Milton. Você não acha que você vê uma elite sim, você não se julga atingido pelo que o Paulo Guedes disse, mas você é uma minoria ínfima, né? Que tem esse conceito. Não vivíamos aqui nesse estúdio de rádio. E a reforma administrativa, em qualquer lugar do mundo, servidor público, tendo as vantagens ou não que se alega ter, ela é muito unida, ela é muito barulhenta, né? E o motivo da reforma administrativa não ter sido feito no ano passado, junto com a reforma previdenciária, não foi técnico, foi político. Ficaram com medo dos protestos do Chile. Por isso que andaram falando das 5, outras das besteiras que Paulo Guedes falou, e o filhote lá do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro falou, deputado federal. Você não acha que nesse embate político, que é muito mais complexo talvez, uma frase como essa é altamente infeliz? Sem dúvida, eu acho. Agora, de novo, eu considero que
há um problema estratégico no sindicalismo dos funcionários públicos, porque se você não mudar essa divisão perversa de recursos no âmbito do funcionalismo público, você não muda o país. E eu vejo que o engajamento nesse aspecto é zero, né? Por exemplo, os professores, essa unidade dos funcionários públicos é irreal, ela não deve existir, porque a categoria dos professores, da ciência e tecnologia, a categoria dos médicos, etc., essas categorias fundamentais estão muito prejudicadas nesse modelo. Então a gente fica batendo bumbo, né, para maluco dançar, né? Então a gente tem que separar o joio do trigo, tem que haver um reequacionamento desses recursos, né? Tem que acabar com esse bacharelismo. Você tem que, eu acho até que em função da crise do Estado, não se trata de pegar todo mundo e levar para o nível da alta burocracia. Nós temos que achatar, né, essa alta burocracia, colocá-la de volta ao chão, à realidade do país. E fazendo isso, eu acho que você tem condições de criar melhores, digamos, equalizar a remuneração do serviço público, né, tornando mais homogênea, né? Eu acho que a grande meta do sindicalismo seria homogeneizar, né? Claro, dentro das diferenças, não estou falando aqui em igualitarismo, eu estou falando em algum critério de prioridade, tá certo? Você não, porque até mesmo para as políticas públicas, você vai ver os concursos públicos, as ênfases, é por isso que o Brasil tem tantas normas, tantas leis, o recrutamento dos bacharéis de direito é absoluto. Você tem que criar novas carreiras, você tem que diversificar, você tem que introduzir inteligência na burocracia pública, você tem que melhorar o salário da educação básica, enfim, dos profissionais de saúde, né? Enfim, você tem muito, acabar com os privilégios em algumas áreas de aposentadoria, como já se iniciou a fazer. Você tem muita coisa para fazer em termos de reforma, e isso tem incidência nas pautas sindicais, mas os sindicatos não tocam nesses temas, né? Então, isso me preocupa mais nesse aspecto, porque fica parecendo que qualquer reforma no funcionalismo público mexe com todo o funcionalismo público. Não é verdade. Mexe com algumas categorias que têm um poder de pressão desproporcional, sabe, Luiz? É só você ver a reforma da Previdência. Quem ficou de fora? Os militares. Os militares. Eu esse dia estava numa mesa com... Tinha um defensor público e um policial civil. E passou um policial federal, que era amigo do policial civil, chegou à mesa e tal. E os dois policiais, eu vi o diálogo ali, mas espinafrando o governo Bolsonaro. Pelo fato que se julgavam categorias que tinham contribuído para a ascensão dele ao poder e que se sentiram parte da reforma da Previdência. Eles, como civis, como paisanos, foram incluídos, e os de farda, tanto da Polícia Militar, quanto do Corpo Bombeiro, quanto que são forças auxiliares até hoje das Forças Armadas, quanto as Forças Armadas foram preservados. Então, o discurso político, né, que é uma ruptura ali. Eu senti claramente perda de apoio, né, a partir disso, preservaram a previdência dos militares e a nossa não. Porque eu estou falando com você, uma coisa é o que você acha que é tecnicamente, economicamente, até sociologicamente melhor. Outra coisa é o jogo político, né? Outra coisa é o jogo político. E quando você faz opções no jogo político, você perde, né? E o Chile é um exemplo prático, e só o sucesso econômico não resolve. Sim, mas eu até agora, em função do contexto do teto de gastos que a gente está vivendo, eu imagino que o sindicalismo tem que dar um passo adiante, né, nessas pautas, porque como é que o movimento sindical do funcionário público se posicionou diante da hipertrofia do fundo eleitoral, né, partidário? Não se posicionou, mas acontece que na realidade do teto de gasto, se você coloca mais dinheiro ali, mais moeda nesses fundos partidários com recursos públicos, você vai diminuir as chances de fazer investimentos e de ter recomposições salariais em outros lugares, né? Mesmo que seja cobrir a inflação. Então, a gente continua, o movimento sindical do funcionário público continua numa lógica de um orçamento sem fundo, que cabe tudo,
que essa lógica mudou, não é só pela crise, mas também pela legislação. Agora, se LRF. se saiu, tem agora a lei de teto de gasto, que é muito criticada por muitos colegas seus. É verdade, mas ela traz um realismo orçamentário que é importante para o Brasil, porque agora a gente sabe quem ganha e quem perde, mas o movimento sindical ainda não acordou para essa realidade. Então, se essa elite política neopatrimonial consegue dobrar o seu fundo partidário eleitoral, bom, alguém vai perder com isso. Então, você tem que agir para discutir o orçamento. Então, é o seguinte, por que tem que ir esse dinheiro todo para essa área e não para outra? Então, eu acho que porque isso é novo, né, Aloysio? Porque antigamente é tudo para dívida. Não, aumenta todo mundo e depois você põe tudo lá, né? Em não pagamento, em dívida pública. Aí você rolava as demandas. Só que agora a gente chegou no fim desse modelo de rolar as demandas. Agora você tem que resolver as demandas. É uma realidade novíssima. E aí, como eu falo lá em relação ao ENF, a gente reivindica uma autonomia financeira. Tem um lado ótimo. Agora tem um lado também ruim, quer dizer, ruim entre aspas, que agora você vai ter que decidir como gasta. Vai gastar com o quê? Né? Com aumento de salário, com contratação, com infraestrutura, com pesquisa. Quer dizer, você começa a ter que assumir responsabilidades. Né? Mas você não acha que quando essa reforma administrativa passar, ela vai passar esse ano? Né? Embora vá ter muita resistência, isso vai começar a mudar um pouco na perspectiva. Logicamente, que é o que o Rodrigo Maia diz. Quando se fala em respeitar contrato, você não está falando só em empresa, você está falando também no cidadão que presta serviço público. Sim. Eu não sei para quantas horas você fez serviço, nem quero saber. Mas assim, você firmou um contrato com o Estado, você estudou, você passou naquele grau de seleção e você espera que aquilo se cumpra até a sua aposentadoria. Então você está resguardado, todo mundo que fez concurso até o presente momento. Mas é uma coisa que vai se envelhecer, as pessoas vão morrer, vão se aposentar. Espero que se aposentem antes do que morram. Né? Mas gradativamente essa exigência de de cumprir meta para servidor e a facilidade, não digo facilidade, mas que hoje em dia para você desligar um servidor tem que ser uma coisa, um roubo ou uma agressão física muito bem evidenciada. E assim mesmo é difícil. E em algumas categorias você se aposenta com salário integral. Juiz, por exemplo. Mas aposentadoria compulsória. Que é um prêmio, né? Não, falando de salário, Aloysio, você acha justo, por exemplo, você sabe quanto ganha um motorista da Câmara em Brasília? Deve ser muito. R$11.000, 10.700 e pouco, e são 1.500 ali dentro. Né? E um médico, pediatra de um hospital público em Brasília ganha 7.338. Você acha correto isso? Não, mas eu quero dizer que com a reforma administrativa, você vai ficar mais fácil demitir. Sim. Não a pessoa que fez concurso com estabilidade. Esse não, esse vai ser respeitado. Não pode retroagir. Sim. O que eu quero dizer justamente, a pergunta minha é justamente essa. A cultura que a reforma administrativa vai trazer vai forçar o servidor a tomar o choque ao qual o Hamilton está se referindo. Isso é inevitável. Talvez não seja agora, talvez não seja no nosso tempo de vida, inclusive. Mas nos próximos 50 anos, é inevitável que isso aconteça, né? Esse é um tema, você tem toda a razão. Esse é um tema muito complexo, porque existe a questão de enfrentar, né, essa questão da eficiência, da produtividade e tal, em termos de demitir ou não demitir, do salário inicial, etc. Mas existem outras questões mais complexas, que é o problema de como é que você melhora a produtividade, porque essas coisas não são fáceis, né, de desenhar. Por exemplo, no caso da universidade, o nosso sistema meritocrático e de produtividade criou distorções. Ele foi muito bom, criou um critério objetivo para você ser promovido, né? Mas ele criou distorções. Você, por exemplo, você esvaziou a graduação, porque dar aula na graduação, preparar a aula, fazer avaliação, etc., não conta ponto nenhum para a sua carreira. Então as pessoas correm
para fazer as coisas que contam ponto na sua carreira e que você vai ter dinheiro. Então, você teve aí um critério de produtividade que aumentou a produtividade, mas criou distorções. Para não falar do fato de que você conta a produtividade por quantidade, não por qualidade. Então, o sujeito faz uma pesquisa longa, demorada, publica e tal, mas isso é só uma unidade de produtividade. O outro faz 10 com uma significação 10 vezes menor e ele tem 10 vezes mais ponto, né? Porque você está falando só de quantidades. Embora essas coisas todas existem, avaliação de impacto, etc., foi atenuada, mas as distorções estão lá, né? Isso não é só na universidade, na justiça. A justiça do trabalho virou um serial killer. Você é uma fila de gente assim, o juiz entra o próximo, porque o cara está ganhando ali por produtividade, por número de casos que ele atende. Aí você chega, vai ver o juiz de primeira instância, ele não tem um assessor, então ele não consegue ler a peça. Ele não lê a peça, ele vai no automático, ele supõe o que seja, ele nem leu. Aí ele faz 2, 3 perguntas para cada uma das causas e processa o negócio. Quer dizer, uma justiça de má qualidade, porque o juiz começa uma audiência, nem leu a peça ali, ele não tem um assessor. Então faz o juiz, para aumentar a produtividade, atender um número muito grande de pessoas, mas ele não sabe do que está se tratando em cada caso individual. Então é complicado fazer esses critérios de aumento de produtividade. E esse é o desafio, eu acho, desse momento. O problema é quem faz o critério, né? Quem faz e quem cobra, né? Quem faz agora, sem ouvir muitas vezes esses dramas, né? Eu gostaria de pedir um intervalo, mas você completa. Não, tem que falar. Ele falou aqui do governo Bolsonaro, da declaração do Paulo Guedes de ontem do empregado doméstica. A gente derivou para a questão do cambial, mas o que você achou da declaração politicamente em si? E a avaliação do governo Bolsonaro. Vamos lá, não? Vamos. Pode falar. Pode. Não, a declaração é ruim, né? Politicamente são declarações ruins. Agora, é aquele negócio, o Paulo Guedes, ele fala para um público, né, da economia, do mercado, etc., onde essas analogias... Henrique Meirelles falava, nunca disse uma estultice dessa, né? Quem? Henrique Meirelles. Ah, não. Pedro Marlan falava, nunca disse uma estupidez dessa, né? Não, mas essa é uma característica... Tinha mais nível, né? Não, o Paulo Guedes é de alto nível. A diferença é que, primeiro, ele se radicalizou, né? Olha, na academia ele é considerado bem inferior a esses dois nomes que eu dei aqui agora, Henrique Meirelles e Pedro Marlan. Ele é Arminio Fraga. É verdade, mas ele... Com qualquer acadêmico que você conversa sobre economia, ele... Sim. Marlan, Paulo Guedes, Arminio Fraga estão aqui... Henrique Meirelles, Marlan e Arminio Fraga estão aqui e Paulo Guedes está aqui. Isso aí é... Você é um acadêmico, você deve saber disso. Sim, mas dentro da escola ultraliberal, ele sempre foi um expoente. Eu me lembro quando eu fiz economia lá na PUC, ele tinha um público muito fiel, porque ele era um palestrante muito franco, ele sempre foi assim, muito hábil ele muito jovem também ali, muito hábil na capacidade comunicativa e tal, mas para um público de economistas de mercado, de classe média alta. Então, essas analogias, ele propriamente não tem uma sensibilidade política mais ampla. A sensibilidade política dele foi formada dentro desse grupo tecnocrático e de alto padrão de renda. Então, você está hoje numa política de massas, né? Então essas coisas, essas ratas têm uma repercussão tremenda. Mas você quer um cara de mais alto padrão de renda do que Henrique Meirelles, por exemplo? Mas é considerado academicamente falando bem superior a ele e eu não falaria uma besteira dessa. Não, mas você está falando de outras escolas, né? Porque são pessoas de uma... No caso dessa escola heterodoxa da PUC, por exemplo, muitos tiveram uma origem de esquerda, então tem uma sensibilidade social que esses teóricos do ultraliberalismo não têm. Então isso explica um pouco a diferença de olhar. Esse absurdo que ele falou, o negócio das empregadas que estavam indo para Disney e tal, é uma coisa que você ouve no aeroporto, infelizmente. Você vê as pessoas, eu já vi em filas grandes, pessoas falando assim, mas o aeroporto está parecendo uma rodoviária. As pessoas falam. Infelizmente. Eu falo particularmente, eu sempre achei que esse papo era maniqueísmo raso da esquerda. E não é, não.
Não é não. Não é. Não, é preconceito fato, mesmo, incomoda mesmo. É fato, acontece. Você talvez já tenha visto, eu já vi várias vezes. Não, felizmente nunca tive a chance de ver, mas... Eu já vi várias vezes. Agora, quando ele vocaliza isso, ele não está vocalizando por ele, está vocalizando, como o Hamilton disse, por uma classe. É um sentimento de uma categoria. Ele percebeu a besteira que ele falou, porque é o seguinte... Tanto percebeu, Hamilton, que ele relativizou antes de falar. Vão dizer aí, a imprensa vai dizer que eu disse, e vai e diz... Olha, vão dizer que eu sou idiota, e eu digo idiotice. Porque ele não sente. Aliás, em economia, quando eu fazia economia, uma coisa que me incomodava é que no economês todo drama humano vira um jargão, né? Enfim, do âmbito da economia, que é um negócio que desumaniza muito o profissional de economia, né? Então você tem uma inelasticidade de oferta de mão de obra, você tem uma série de termos em que você vai definir dramas como desemprego, como fome, como coisas dramáticas que viram nada na nomenclatura. Números, né? Não, viram um termo. Inelasticidade do produto é fantástico. Não, pois essas coisas... Vira desalentado. Essas coisas formam o técnico, né? E aí quando o técnico se vê na grande política, ainda mais com o estilo desse governo, que é um governo que assim como do governo do Lula, né, fala direto para o povo, né, passa por cima. Sim, sem interlocução. Né? Você tem o próprio Lula. Mas sem interlocução, o próprio Lula, que era um craque. O próprio Lula deu as suas ratas também, né, em função dessa necessidade. Sem atravessador na interlocução, é direto. Dessa necessidade de convencer o indivíduo de se tornar inteligível. Então, acho que qualquer um está... Agora, eu prefiro extrair disso o que está por trás do raciocínio das pessoas, né? Porque eu prefiro sempre ir para o atacado do que ficar no varejo. Sim, nesse aspecto, mas vamos combinar, né? Que nem todo mundo é cientista político, né? Não, claro, não condeno É porque eu sou treinado para fazer isso. Quando eu estou em sala de aula, o aluno chega com uma questão do seu cotidiano, eu vou olhar lá para o subterrâneo do fenômeno que ele está descrevendo e vou descaracterizar a fulanização, a certas caracterizações, digamos assim, superficiais, e vou no âmago da questão, porque é o nosso treinamento intelectual, tentar extrair o que é a lição desse evento, né? Então, é claro, agora, não, a política não. A política se dá na superfície, né? Ela se dá exatamente na marola, maré alta ou maré baixa, né? Vazante, então, enfim... são coisas diferentes. Vamos fazer um intervalo. Eu quero que você, no retorno, faça uma rápida avaliação do governo Bolsonaro. Certo. E para a gente partir para o governo estadual, que você já roçou aqui em relação ao ENF e em relação à autonomia financeira. A gente tem que falar do municipal, que vai ficar para um bloco. Vamos lá, Marco? Vamos lá. Vamos ao intervalo. 8h02. Esse é o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Sabe por quê a gente escolhe o Licença? Aqui a gente experimenta e aprende.